Então, nós vamos continuar aqui o conteúdo de globalização, se tratando aí das características desse processo. Um fator importante que nós temos que citar, então, são as multinacionais. Lembrando que as multinacionais, elas são aí a menina dos olhos da globalização, ou seja, ela tem uma forte influência nesse processo. Multinacionais ou transnacionais é o mesmo termo, tá, gente? Porém, o termo transnacional, ele está sendo mais utilizado ultimamente. Então, as transnacionais são grandes empresas que abrem filiais em vários países do mundo. Agora, o que essas transnacionais procuram? Para quais grupos de países que elas se direcionam? Sabemos que as transnacionais, elas procuram lucro, elas buscam por lucro. E elas se direcionam para aqueles países que lhes oferecem melhores condições para se instalar. Para países em desenvolvimento, né? No caso do Brasil, países emergentes. Elas procuram por mão de obra barata e abundante, matéria-prima barata e abundante, pouca fiscalização ambiental, doações de terrenos e infraestrutura, isenção ou redução fiscal. Então, tudo isso aí vai atrair essas multinacionais ou transnacionais. Elas vão atuar, então, aí em todos os lugares, né, e modificando bastante a atuação, né, nesses países. Lembrando que, hoje, as transnacionais, elas têm mais poder do que o Estado. Né? Do século XVIII ao século XXI, elas vêm ganhando cada vez mais força. Nós vamos ter aí algumas políticas, né, que são criadas pelos governos, pelos estados, elas são criadas unicamente para beneficiar essas transnacionais, para aumentar aí as suas expansões e atrair essas empresas. Pessoal, pega comigo, por favor, essa imagem. Aqui essa imagem, ela está fazendo uma comparação entre o período, né, a época, e a velocidade dos meios de transporte. Olha aí. Então, ela está fazendo aí uma relação tempo e espaço. O que a gente vai verificar? O planeta, ele diminuiu de tamanho? Aqui de 1500 até atualmente, o planeta ele diminuiu de tamanho? Na realidade, né, ele diminuiu? Não. Então, nós vamos ver que a Terra ela não diminuiu de tamanho. Nós vamos ter aqui, então, um aumento da velocidade dos meios de transporte. Nós vamos ter a modernização dos meios de transporte, que vão facilitar, então, aí a circulação de pessoas. A Terra ela vai continuar, então, em o mesmo tamanho, e nós vamos ter aí um aumento, né, na tecnologia, uma mudança na forma aí desses meios de transporte atuarem. Então, o que é que nós vamos ter nesse processo de globalização? Nós vamos ter uma modernidade, uma modernização dos meios de transporte juntamente com os meios de comunicação. E essas duas ferramentas, elas são cruciais aí para a expansão dessa globalização, desse processo de globalização. Então, esse avanço dos meios de transporte com os meios de comunicação possibilitou, então, o aumento dos fluxos de pessoas, de mercadorias, de informações e de capitais. É o que a gente verifica hoje. Tem uma frase que ela fala o seguinte aí: antes terra era grande porque mundo era pequeno. Hoje terra é pequena porque mundo é grande. Aí vem um questionamento: o que é terra? O que é mundo? Então, terra é o nosso planeta. E mundo vai ser o nosso conhecimento. A partir do momento que essas ferramentas evoluíram, elas nos possibilitou conhecer grandemente o mundo. Então, conhecer a Terra de maneira que a gente não precisa estar presente, né? E também facilitou a gente estar nesses lugares, nesses vários lugares. Quando nós falamos, então, de globalização, gente, nós temos que analisar quais são aí os pilares dessa globalização. Nós vamos ter dois pilares da globalização: o capital e a tecnologia. E vocês me perguntam, então um país que tem capital e tecnologia, ele manda no mundo? Sim, gente.
o país que tem capital e tecnologia, ele manda no mundo.